Olá pessoal, sou o professor Drauzio, vou criar uma playlist nova com várias aulas sobre APIs. E essa aula de hoje eu vou ensinar como você criar a sua primeira API. Nessa aula nós vamos usar o ASP.NET Core no Framework 5.0 utilizando o Swagger. Então, essa aula é para quem nunca criou uma API, já ouviu falar sobre API, mas nunca desenvolveu, nunca teve um contato. É a primeira aula, ela vai ser uma aula bem básica. Eu vou criar uma API bem básica e vou explicar os conceitos da estrutura de uma API no .NET. Então eu vou utilizar o Visual Studio 2019, vou aqui em criar um novo projeto, Create New Project. Aqui na caixa de pesquisa eu vou digitar API, ele vai trazer para mim já esse projeto. Então é um projeto ASP.NET Core API. Aí a descrição dele é um projeto, um template de um projeto para criar ASP.NET Core Application, aplicação, com um exemplo de um controller para RESTful HTTP Service. Este exemplo também pode ser usado para ASP.NET Core MVC. Então vamos clicar nessa opção, vamos para o próximo. Coloca um nome no seu projeto, eu vou colocar aqui API Drauzio, API Professor Drauzio. Coloquei o nome API Professor Drauzio, vou clicar em Next. Agora que é o ponto, ó, se ele estiver no Framework 3.1, ele não habilita o Swagger aqui embaixo. Então vamos colocar no 5.0. A última versão que tem disponível, a 6 já está chegando, né? E ele aqui embaixo ele já habilita. Se você passar o mouse aqui, ó, ele vai falar para você seguir que é para desabilitar o Swagger, né? Ou habilitar. Então nós vamos deixar habilitado, Enable. Então ele já vai criar o Swagger para nós. Então, só mudei .NET, deixei aqui configurar HTTPS e deixei aqui Enable OpenAPI. Clica no botão Create para criar. Pronto, pessoal, já criamos uma API. Então agora eu vou explicar para vocês a estrutura dessa API. Antes de qualquer coisa, vamos executar ela. Vamos clicar aqui em cima no Play, que ele já executa, para vocês verem que ele já criou uma API, uma estrutura mínima, com exemplo de um controller. Ah lá, ele abriu para mim já, isso aqui é o Swagger, essa interface visual que permite que a gente teste, consulte os métodos, veja a estrutura da nossa API. Ele chama Swagger, ele já criou para a gente. Então, se por acaso, quando vocês executarem, ele perguntar se você não tem certificado de segurança, pode clicar em Yes e Yes, ele vai configurar um certificado no seu navegador e já vai abrir, tá? Então abriu, beleza, ó, então temos a nossa primeira API, agora eu vou explicar como é que funciona a estrutura. Em todos os projetos C Sharp, tudo começa no program.cs. Mesmo se você criar um desktop ou um serviço Windows, tudo começa aqui. Então vamos acessar o program.cs, é mais para vocês conhecerem, tá? A gente não vai precisar fazer nenhuma alteração. Então se vocês olharem aqui, ó, o método main, ó, que é o principal, quer dizer, esse é onde tudo começa na aplicação. Ele chama esse cara aqui de baixo, que é o Create Host Builder, e ele chama o Startup. Ó. Então vamos para o Startup agora. Vou fechar aqui. Então não precisa fazer nada, é mais para vocês conhecerem. Vamos nesse segundo cara aqui, que é o Startup. Ó. Vamos clicar nele. Ó, o Startup, esse cara aqui é um cara bem importante. Aqui é onde tudo começa e aqui que ele configura o Swagger. Ó. Então se vocês olharem bem no começo aqui, ó, ele já tem aqui o Swagger, ó, ele fala que o título, ó, que a gente vai mudar aqui já para vocês verem. Ele tem o outro método configura, que tem a parte do Swagger também, tá vendo? E mais alguns métodos que ele cria aqui. Não precisa mexer em nada também, estou mostrando mais para vocês conhecerem. Então o Swagger basicamente é isso aqui e isso aqui, que é para configurar ele. Ó. Ele é bem simples, tá? Depois se vocês quiserem dar uma estudadinha como configurar Swagger, não precisa, mas é mais para conhecimento. Então vamos mudar o título, ó. Vou dar o play de novo. Eu posso mudar aqui esse título da API, colocar um título legal lá. E aqui na definição também, se eu quiser colocar um outro nome para ficar aqui, eu posso alterar lá. Tá? Vou mostrar para vocês como altera. Então eu vou clicar aqui, ó, logo nas primeiras linhas, ó, aqui no método configure service, tem o título aqui, ó. Vamos colocar aqui API do professor Drauzio, passado. Vou salvar. Só vou alterar o título, o outro eu vou deixar do jeito que foi configurado. Ele fica aqui embaixo, ó. Se quiser alterar o outro, ele fica aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho para baixo, aqui no evento configure, na frente do Swagger Endpoint aqui, você pode alterar também aquelas caixas de seleção que fica lá em cima. Então vou dar o play para vocês verem. Aí que legal, ó. Já coloca um nome bem legal aí, bate um print screen para vocês postarem no LinkedIn, na minha primeira API da aula do professor Drauzio. Nossa, vai ficar chique, hein? Mas espera até o final que a gente vai fazer umas mudanças, vocês conseguem bater um print screen mais legal. Então a gente configurou já algumas coisinhas do Swagger, viu que ele fica aqui no Startup. Então, beleza, programa Startup, a gente já conheceu.
Agora a gente vai para o controller. É aqui que as coisas acontecem, ó. Só antes de ir para o controller, note que aqui fora o Visual Studio criou para a gente esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um exemplo que ele faz. Esse aqui é o objeto de transferência. Quem assistiu minha primeira temporada é como se fosse o objeto de transferência. Ou para quem está estudando linguagem agora é o model, né? O modelo. Então, se eu clicar duas vezes nesse cara aqui, olha lá, ele criou esse modelinho só para a gente conseguir ver um exemplo dele lá. Tá vendo? A gente poderia ser aqui, ó, cliente, aqui está código, nome, idade. Então seria isso, é só um objeto, é só um modelo. O controller é a parte mais importante, aqui que nós vamos criar nossas classes. Por exemplo, aqui ele criou essa classe, que é um exemplo dele, com a palavra controller no final. Se a gente fosse criar uma classe para manipular produtos, estaria aqui produto, controller. Se fosse cliente, cliente, controller. Se fosse usuário, usuário, controller. Então, essa aqui que a gente cria essas classes. Vou clicar duas vezes nela. Daqui a pouco a gente vai mudar o nome aqui para vocês verem o efeito. Então, ele criou aqui uma classe, que herda do controle base. Ele colocou aqui os atributos API. Ele criou um array aqui com informações para preencher para a gente, usou umas variáveis de apoio, aqui que é o ponto que importa. Que ele criou um atributo get, quer dizer, pegar, consultar, né? E ele criou um método público aqui, que chama-se get, que devolve essa coleçãozinha que ele preencheu. Então, vou mostrar para vocês ela funcionando, depois a gente vai editar para ela ficar até mais simples para vocês entenderem. Então, vou dar o play. Olha só, então aqui ó, ele colocou o nome do controller, né? Então aqui, vou voltar aqui no Visual Studio, só para mostrar. E esse nome aqui, ó, ele tira a palavra controller e pega isso aqui, tá vendo? Ó? Então é esse nome que ele está exibindo lá. É esse nome. E aí é o método get, ó. Então aquele get que tem lá, por que aparece esse get aqui, ó? Se for lá no Visual Studio, é por causa desse atributo aqui, ó. Como a gente colocou esse atributo aqui, o Swagger já entende que é um get e já criou aqui isso aqui para a gente. Vamos clicar aqui e vamos executar ele agora. Então eu quero executar, eu quero testar a minha API. Quando eu dou play, ela está rodando, tá? É como se eu estivesse num servidor local executando a API. E eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó. Try. Ele habilita para mim o execute. Como esse aqui é um método que não pede parâmetro nenhum, eu não preciso passar nada. Eu só vou executar, ele já vai trazer esse array aqui que ele carregou com essas informações. Então, executar. Ah lá, ó, executou. O que vocês precisam já conhecer, que é legal essa aula de hoje? Primeira coisa, qual que é o URL que ele chama? Ó, ele chama essa aqui, tá vendo? Esse é o nome da rota. Segundo ponto, que código ele devolveu? Ele devolveu 200. Quer dizer que deu certo. Se fosse 400, 500, teria dado algum erro, né? Então, se não deu erro, ele devolveu 200. Esse aqui é o corpo da mensagem. Então, aqui, ó, isso aqui já é a resposta, tá vendo? Ó, nós vamos mudar lá agora para vocês conhecerem. Então, aqui já é o resultado. Se eu tivesse numa aplicação Android chamando essa API, ou num site React chamando a API, era isso aqui que ele ia receber, era esse JSON aqui que ele ia receber. Aqui embaixo tem o cabeçalho da mensagem, ó. Ele fala um pouco de informação para você. Qual que é o tipo de conteúdo, ó, que devolveu foi um JSON, qual que é o char set, tá vendo? Então tem algumas informações para você também. E aqui embaixo também tem mais alguns detalhes. Então vamos lá, ó, executar. Então se eu quiser cancelar, tentar de novo, posso limpar, posso executar. Ele vai trazer sempre a mesma coisa aqui porque está fixo lá, né? Então vamos mudar agora a API para vocês entenderem um pouco mais sobre a estrutura dela. Ó, eu tô com esse monte de coisa aqui, ó. Então vou limpar tudo isso aqui. Apaguei tudo, vou deixar só o método get, tá vendo? Vou limpar o conteúdo dele também. Ó, ficou quase com nada aqui, ó. Aí, vamos falar assim, ó, agora ele vai devolver uma string. Aliás, vamos devolver um número, um int. Então aqui onde é o retorno do método, eu vou colocar int. Então meu método get vai devolver um int. Vamos por return 1, 2, 3, 4, 5, ponto e vírgula. Então, vai retornar 1, 2, 3, 4, 5 esse método aqui. Vou dar o play. Ele abriu o Swagger de novo. Vou clicar aqui ó, no meu método. Vou clicar aqui no botão Try It Out. Execute. E agora ele trouxe para mim aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então, já trouxe o retorno novo. Agora é só um número, né? Naquela hora ele estava trazendo uma coleçãozinha, né? Um JSON. Agora ele trouxe um JSON, mas trouxe só um número. E vamos mexer de novo nele. Agora, vamos falar assim, eu quero alterar esse nome aqui, ó.
Em vez de alterar aqui, eu posso alterar aqui na classe, ó. Então eu vou vir aqui e vou alterar aqui direto, ó. Então vou dar um F2 aqui, deixo a palavra controller no final e coloco aqui, ó, cliente. E vou dar um Enter. Quando eu der o Enter, ele está perguntando se eu quero renomear aqui dentro também, né? A classe e tudo mais que está dentro desse arquivo que eu mudei. Eu vou falar que sim, yes. Então, ó, ele ficou aqui cliente controller, tá vendo? E aqui ele já mudou para mim também, ó, cliente controller. Não vou mudar nada, vou dar o play. Então, vocês vão ver que o Swagger já vai mudar, ó. Olha lá, cliente, tá vendo? Ele tira a palavra controller, ó, e dentro dele tem o get, que é aquele que nós fizemos. Vou apertar o botão try it, execute, ele trouxe para mim 1, 2, 3, 4, 5. Vamos falar que eu quero devolver uma string agora, ó. Vamos fechar aqui então. Vamos mudar o tipo de retorno desse método get aqui. Então vamos falar que ela retorna uma string e vamos retornar a minha primeira API.NET Core no Framework 5.0. Vamos executar. Clica aqui em cliente, clica no botão tryout, clica em execute e ele traz aqui, ó, o texto para a gente, ó. Minha primeira API no .NET Core 5.0. Olha que interessante, ele já mudou aqui embaixo, tá vendo o cabeçalho, ó? Ó o tipo de encode, ó, é um text plain com gzip. Basicamente é isso, ó. Se eu quiser apagar aqui o model, né, que é um objeto, eu não estou usando mais ele, ó, posso até apagar ele também aqui. Ele estava usando aquela hora como exemplo, não estou mais utilizando ele. Vou dar o play de novo. Olha lá, tem um cliente, ó, executo, e ele traz para mim aqui o retorno. Então essa, pessoal, é uma estrutura mínima de uma API. Para quem nunca criou, parabéns. Você acabou de criar a sua primeira API.NET. Agora aquele momento que você para, bate um print aqui dessa tela, coloca lá no seu LinkedIn, minha primeira API.NET Core no Framework 5.0 com o Swagger, que é esse cara aqui, que ele está bem famoso, muita gente está utilizando ele, agora vem por padrão, né? As próximas aulas eu vou evoluir essa API, então eu vou começar a criar várias aulas agora sobre a API. Então eu vou mostrar nas próximas aulas, dando já um gancho, eu vou criar uma regra de negócio com acesso a dados aqui, para esse controller consumir uma regra de negócio que consome acesso a dados e vai no banco e traz os dados do banco. Também vou ensinar vocês a fazer o token, que é a forma como que autentica, você passa o usuário e senha, você cria aqui uma classe de autenticação, e aí se o usuário e senha for válido, você cria esse token e já devolve ele. Também vou ensinar para vocês mais para frente, com todos os atributos, como que você fala para um controller ele tem que ser autorizado ou não ser autorizado, utilizar o usuário anônimo ou não. E, enfim, agora serão várias aulas aqui para frente, evoluindo o conceito de API, mostrando para quem não conhece muito como que faz para criar uma API. E quando a gente tiver uma API bem legal, aí eu vou começar a criar outras aulas mostrando um pouco de React e um pouco de Kotlin, criar aplicativos para Android. Espero que essa aula ajude a quem nunca viu nada sobre API para dar o primeiro passo. Quem gostou, curte, aperta a mãozinha, se inscreve no canal e até a próxima.